Olha só, começando o Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, obrigado que você está aí acompanhando esse podcast toda semana, você quer aquela nossa audiência garantida, já vou abrir aqui pra mesa, olha só quem tá aqui. Hoje é aquele episódio que dispensa qualquer tipo de apresentação, tá aqui ó. Ah, gente! Eu acho, produção... Eu me sinto madrinha desse negócio aqui. Estavam entendeu? na estreia. A gente Exato. inaugurou esse trem. Isso. Inaugurou aqui. Se você tá aqui com a gente desde o início, já deixa seu comentário que eu quero saber Isso. quem tava aqui desde o primeiro episódio. Vocês vieram Eles mostram, assim, o que é esse Hope Hour, esse podcast. Eles começar e disseram, temos que começar bem. É isso. Nossa, a autoestima dele tá ótima. Ele leu meu livro. Ele leu. Mas foi isso mesmo. Não vou contar que a gente gravou com a Rosana, perdeu o arquivo e deu problema. Ó, essas Deixa, coisas- esse fica pra lá. Aqui. Gravou com 32 pessoas antes. Não, mas não deu foi. certo, Não teve- foi assim também, Vem não. aqui, então, foi isso. E o pastor Gustavo, que eu acho que vocês aqui, ó, foram as pessoas que mais vieram nesse podcast. Eu não já foi, vi a não? terceira vez. É a terceira? Só que a primeira A gente- como co-host. Ah, daí é chique. Aí é outro nível. É. Eu Aqui também desse eu lado acho da chique. mesa. É que paga bem, gente. Pra dizer bem a verdade, a gente vem e tá fechando o boleto do fim do mês, Você subiu entendeu? o nível, Gustavo. É Subiu o isso, nível, é. Você já veio também aqui, né? Já vim de Já co-host veio? também, foi ótimo. Agora nós vamos fazer com o Rodrigo também aqui, Bora. ó. Vai lá, amor. O meu sonho é o teu lugar. Ah, mas tá aqui, vem cá, menina. Aqui a gente não tem problemas em evidenciar as intenções. Não temos, não Aliás, temos. fica a dica, gente. Deixa as intenções já claras, né? Não fica- Mas, ó, vamos lá. Estamos aqui nesta quinta-feira. Você que tá assistindo a gente no presente, inclusive, é quinta-feira, porque tem o pessoal do futuro, né? É que verdade, que o vai episódio ver já depois, foi. isso. Mas assiste. Seja muito bem-vindo ao O pessoal do futuro futuro, também. ele assiste no futuro também pra botar em 2.0. Ah, é? Impressa. É. Diz que você é o apresentador. Não, eu só tô contando, eu só tô contribuindo, entendeu? Imagina Daqui a que pouco- chato. Já Daqui a vi pouco que o vai. Gustavo troca com a Fabiana imagina aqui uma de pessoa lugar. chato, você vem convidado assim, daí você e a pessoa fica só assim. É, não dá. Horrível, para, eu já estive nesse lugar. Não, e eu já me. gosto de Quando, gente quando a assim. Fabiana vem, eu já me preparo, né? Não dá pra ser aquele episódio que eu dou uma descansada. Eu tenho que estar aqui ativamente. Né? Acordadinho. É, eu tenho que estar aqui com tudo. Eu venho pra sociabilizar. Eu venho fazer terapia do Mas o que eu tava falando? Ah, quinta-feira, você galera do E presente. você que tá assistindo em 2.0 não vai conseguir em 2.0 hoje não, Fabiana em irmão. 2.0 não dá, É né? isso. Você consegue ouvir áudio dela em 2.0? Pra mim, eles criaram uma função 0.5. Pô, mas eu venho pra sofrer bullying aqui, mano. Eu Muito bom, deixei muito bom. meus filhos em casa pra sofrer bullying. Mas o que eu gostaria de dizer, então, voltando, estamos em plena NT Play Week. Verdade, hein? Conta pra gente, pastor Gustavo, essa semana especial começou na segunda, estamos encerrando amanhã. Você do presente, amanhã não tem no YouTube da TV Novo Tempo. É só no YouTube do NT Play. Então você fica esperto, você quer acompanhar o encerramento da nossa NT Play Week. 5 coisas que te afastam de Deus. Olha, essa semana tá fantástica. 5 coisas que te afastam de Deus. Aqui também tem a galera que vai poder assistir depois. O pessoal do futuro é só entrar no NT Play. Tá Pode lá. entrar no YouTube do NT Play, mas está sendo especial, momentos especiais para você se aproximar de Deus, para você se livrar dessas 5 coisas que têm afastado você da presença de Deus. Então, é novotempo.com/participar. Aí você consegue entrar, consegue ter Isso. acesso, Wagner, a todos esses temas e o cenário tá lindo. Tá especial essa semana. Tá viu? demais. Você que não viu ainda, é possível que você não viu ainda, mas se você não viu, vai lá, ntplay.com. Você pode ver o episódio até ontem, e você do futuro, a semana completa lá no NTPlay, 5 coisas que te afastam de Deus. E tem o estudo bíblico que a gente está oferecendo também, com a esperança, Isso. nessa semana, né? 5 coisas que te aproximam de Deus, já que a semana está contando essas coisas que te afastam. Então a gente tem um material complementar que vai te ensinar como você pode se aproximar mais de Deus. É isso aí, junto com a esperança, conecta lá, manda mensagem e você pode enviar esse estudo para algum amigo teu também. É uma forma até de evangelizar. Todo mundo fica querendo saber como que eu posso me aproximar de Deus, como que eu posso ter mais comunhão, como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é uma grande dúvida. As pessoas querem tomar decisões e não sabem o que fazer, quer ter mais clareza para fazer a vontade de Deus. Então não perca a semana, a NT Play Week, 5 coisas que te afastam de Deus. Isso. E já emenda no estudo bíblico 5 coisas que te aproximam de Deus. Excelente. E a gente está aqui hoje para falar de influência, para falar de comunicação. E aí, ó, por que tem esse pessoal aqui? Bom, temos 2 influenciadores
de peso aqui, tô falando de peso de seguidores, porque eles estão magrinhos. Exatamente. Né? Nem vem com esse negócio de peso aqui, que, nossa, Isso aí uma pertence ao maluca. passado. Vai pra lá, eu, hein? E aí a gente tem também Rodrigo Bertotti, que você que nasceu na década de 80, década de 90, você vai entender a referência. O Bertotti agora, ele é tipo assim, a Marlene Matos dos influenciadores, entendeu? Gostei dessa não aí, é? cara. Todo mundo quer o Bertotti Galera agora. de 20 anos no Google agora procurando quem é Marlene Quem é Matos essa sem mulher? entender nada. Não, mas a Marlene agora voltou a ficar em alta por causa do documentário da Xuxa, né? É verdade. Ah, é. Então agora o pessoal Vê conhece esse mais documentário, também. você assistiu? Ele é o Assisti. agenciador, É bom mesmo. então, dos influencers? Ele é o influenciador dos influencers. Ele é o impulsionador, assim, dos influencers. É. E aí é muito legal, porque nós estamos todo mundo em casa, né? A audiência já conhece os Bertotti, já vieram aqui 1 milhão de vezes e tal. Vou criar um canal chamado Os Bertotti. Já criamos, né? Já tá no ar? Cara, Já tá por no que ar. vocês não colocam? É A mais gente- uma A gente coisinha, tem muito né? filho pra criar, É, Wagner. eu Não dá entendo. tempo de estar fazendo Já está coisinha, planejado os dias de gravação, que inclusive era hoje, a gente teve que adiar por causa de vocês. Uma excelente causa. Exato. Esse é o nível da amizade aqui. É O pessoal cancela a gravação pra vir. Mas... Tô com problema de amnésia hoje. O canal. Canal, eles canal. Não, porque fazerem. o Rodrigo, ele era um cara muito dos bastidores. não. Sim. Continua brilhando nos bastidores. É a Marlene dos influenciadores. Mas agora é palestrante. Virou, mexeu, eu vejo lá o Rodrigo palcão, É isso, palcão. luz, Quero ele dos lá méritos. mandando ver. É isso aí. O que aconteceu? Na verdade, influências. Os influenciadores têm É, influenciado mesmo. a Fábio me ajudou muito, na verdade, a falar, a me motivar, a falar em público. Eu sempre tive que falar em público porque eu fui pastor até ontem. Aham. Mas a Fábio que me ensinava, me dizia, faça isso. E eu me melhorei muito com as técnicas que casados, né, ela me ensinou. E agora, quando eu fiz essa Mas mudança... não precisa casar comigo pra ter essas técnicas, tá, gente? Nem vai Eu conseguir ensino. mais. É. ah, Tem As outros. pessoas vão pensar, não, vai ter que casar com ela pra aprender a ser palestrante. Não, eu ensino de outras formas. Depois a gente até fala sobre isso. Ah, também. exatamente. Mas a gente teve uma mudança de carreira e eu sempre gostei de vender, sempre fui apaixonado por publicidade, por propaganda, por tudo isso que envolve esse tipo de comunicação. E aí eu estudei marketing digital e aí desenvolvemos a Bíblia Comentada, o Dr. Rodrigo Silva, que teve todo esse crescimento nos últimos anos. E aí, obviamente, as pessoas começam a te chamar para falar sobre isso. Uhum. E aí, essas vezes que você me viu por aí falando, foi exatamente falando sobre marketing digital, sobre influência, como você fazia diferença no mundo digital. Mas eu acho engraçado quando vocês falam de marketing digital, porque parece uma coisa assim muito nova. Mas eu vejo o Bertotti em casa e as coisas que ele lê, os clássicos que ele lê, ele é muito aquele antigo publicitário. O Bertotti é aquela pessoa que entende da copy, do comportamento do consumidor. Ele sempre trabalhou com vendas, né? Muitos anos trabalhando com vendas. Inclusive Na quando era comportagem, pastor. exatamente. Sempre no departamento de comportagem, vendendo os livros. Bertotti foi vendendo- meu chefe em comportagem. É Foi verdade, mesmo? é verdade. Exato. aham. E ele vendia bem? Super! É mesmo? Bom comunicador Não, é bom na verdade, vendedor. ele era o coordenador do Sudeste Sei. e eu era um líder, a gente chama de associação. Aham. Então, ele Sul de foi Minas. do sul de Minas. Então, aí a gente já via isso aí que a Fabi tá falando, sempre um cara pensando em fazer de forma diferente as coisas, fora da caixa, pensando em inovar. Eu acho que tem a base, né, para o Sim, sucesso e sempre que tem. foi com essa coisa das vendas, mas assim, tem todo um mecanismo antes de você chegar e oferecer um produto. Existem vários mecanismos, inclusive psicológicos, sociais, comportamentais, que sempre foi o que ele buscou. Mas na minha cabeça, isso é muito a publicidade dos anos 70, dos anos 80, sabe? Aquela pessoa que. Não, mas vai falar assim. Tipo, ele tem o time de copy dele, mas ele diz como ele quer a copy, né? Que é o texto Às persuasivo. vezes eu e mudo tudo. meia hora antes, eles ficam chateados, Eles ficam mas vai a meio minha, não a deles. Exatamente, Também, né? porque tem isso, assim, de... Ele entende o todo atrás. Sabe quando você vê, assim, aquela fachada da casa bonita? Ele sabe onde é que tá o cano, a estrutura, o piso, tal, pra gerar a venda. E era isso que o publicitário fazia. E a gente olha, assim, marketing digital, parece um negócio, assim, tão novo, né? Nossa, marketing digital, guru, mas... Não, é ainda publicidade, só que é nos meios digitais. Eu acho que é marketing ainda, né? É. O grande lance é que a gente tem novas ferramentas Pra fazer isso e acontecer. a gente vai usando essas novas ferramentas, né? A gente tem que estar onde as pessoas estão. Se elas estão na praça, não adianta eu vender dentro de casa. Elas estão na praça. Tenho que ir lá na praça. Hoje elas estão no digital. É. Então você tem que vir no digital. Mas você continua com a mesma estrutura, porque as estratégia é a pessoas são mesma. iguais. E vocês têm um trabalho, né, que vocês falam nas redes sociais e tem o público de vocês e a gente também recebe muito influenciador aqui nesse podcast, por exemplo.
O que a gente vê é que, às vezes, tem influenciadores que eles têm uma técnica. Eles conseguem falar de um jeito persuasivo, eles ganham alguns seguidores. Mas quando você vai conversar e ter uma conversa um pouco mais profunda, como é o caso de um podcast mesmo, né, que não é aqueles 2 minutinhos que você tem que fazer o seu pitch ali e vender o seu discurso, você vê que falta um conteúdo mais elaborado dentro dessas pessoas que realmente têm uma influência. Como é que se casa conteúdo com técnica? Como é que vocês fazem isso no exercício diário de vocês? Começa você, pastor Gustavo. Senão eu Então, vou falar muito. é porque eu acho assim... Olha, ela está com... Ei! Ei, o que você deu pra ela Eu não dormi hoje? essa noite, eu orei. Não, eu vou falar pouco para te dar o maior tempo. Essa cortesia. Mas olha só, existem vários tipos de influenciadores. Sim. Inclusive, influenciadores de entretenimento que não estão preocupados em gerar conteúdo. Ah, só com entretenimento. certeza, é. Então, essa galera coloca lá o... Eles não têm mesmo nada pra entregar. É. E nem estão fazendo questão disso, Sim. né? Agora, quando você se propõe a fazer um conteúdo, aí dá trabalho. Aí você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que ler, você tem que olhar dentro do teu nicho o que os outros estão falando. Não sei se é assim, Fábio, também. Mas, apesar de que a Fábio ela é uma das pioneiras, assim, né? Ela... Nós vamos falar disso. Fabiana chegou, era tudo mato. Pois é. Mato eu depois. Então, eu acho que é um negócio assim que você começa a se especializar. Eu entrei num nicho de falar de curiosidades da Bíblia, a princípio meio forçado, porque eu era um pastor que as minhas redes começaram a falar de relacionamento. Aí eu falava, eu sou pastor, não falo de Bíblia. Aí eu decidi abrir uma caixinha, falei de Bíblia, aí começou a viralizar. E viralizou. Aí, a partir disso, hoje eu consigo numa igreja, momentos de curiosidade da Bíblia com o pastor Gustavo. Eles me fazem pergunta, eu consigo responder ali na hora. Mas por quê? De tanto produzir gravou conteúdo. Ok. Mas eu acho assim que depende muito do nicho que você está seguindo. Aí você passa a ser um especialista, né? Inclusive, dentro de Curiosidade da Bíblia, a gente acabou escrevendo um livro também. O Bertotti foi meu agenciador aí do livro. Ele também. tá sempre ali. Tem sempre Mas, ou Bertotti seja, Matos. a gente passa a virar especialista também. Existem os dois caminhos. Você pode ser um especialista que vira influenciador, ou você pode se dedicar a esse ramo de influenciar e acabar se capacitando Aprendendo, e aprendendo e virar um especialista também. Eu acho que tem uma coisa importante. Quando vocês falam assim, a Fábio chegou, era mato. Quantos desses que começaram na internet estão até hoje? Quantos foram gigantes antes da pandemia e não existem mais? Quantos durante a pandemia cresceram um monte e há um ano já não existem mais? Por quê? O Walter Longo, ele tem um... Eu acho que foi um artigo que ele escreveu, foi uma palestra, mas eu achei incrível o que ele fala. Ele fala do conteúdo aspiracional e do conteúdo inspiracional. E ele fala da influência que os atores de cinema e globais exerciam sobre a gente num passado muito próximo, que era aquela novela que você via aquela atriz montada, aquele ator maromba, aquela realidade, e você não sabia nada de quem era aquela pessoa. Você via aquele personagem, você admirava o ator, mas você não sabia nada da vida dele. Então você aspirava aquilo que ele tinha, aquilo que aparecia de vestido maravilhoso na revista Caras, de barriga tanquinho na Men's Health. Então, era uma aspiração. Quando as redes sociais começam a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, você vê aquela atriz malhando, você vê ela indo no estilista montando vestido, você vê aquele ator fazendo dieta pro próximo personagem, e você já não tem mais a aspiração de ser como aquela pessoa, mas ela faz parte do seu dia a dia e começa a te inspirar no dia a dia. E você tem essa separação, o Walter Longo faz essa separação. E, na minha opinião, e aí não é ele, vozes completamente da minha cabeça, porque eu tô na internet desde que... Todas as redes sociais eu peguei no início. O YouTube eu peguei no início, acho que foi o primeiro canal cristão que começou no YouTube 12, 13 anos atrás. Acho que foi mesmo. No começo do Instagram. Eu sempre... 2008 você abriu o canal. Foi, tava ali, tipo assim, eu queria um depósito pra botar meus vídeos de televisão, porque eu era jornalista de TV. Só que quando você entra e você se dispõe a fazer um conteúdo de crescimento para as pessoas, você precisa de 2 elementos. Primeiro, você precisa saber o que você quer fazer. Em vários momentos eu não sabia, eu fui indo, assim. E o outro é que você precisa ter uma constância naquilo. Se você não vive aquilo, dificilmente você vai ter constância.
Então, por que alguns conteúdos são aspiracionais e não me inspiram? Porque, cara, eu gostaria de ser aquele resultado, mas eu não gosto dessa pessoa no processo. Por que outros me inspiram, mas eu não quero ser como ela? Cara, porque esse processo aqui leva a algum lugar. Eu não quero aquele resultado final. Na rede social, você consegue juntar esses dois fatores. A aspiração de ter os resultados daquela pessoa e a inspiração de seguir os processos daquela pessoa. São pessoas reais como a gente. Só que se aquilo não é de verdade, não se sustenta. E tem também um detalhe, Wagner, que é cíclico. Quando o YouTube estava em alta, 2010, 2011, 2012, nós estávamos querendo conteúdos mais profundos. Então tinha vídeos e as pessoas falavam, era de forma profunda. Aí veio a ascensão do Instagram. E aí ele foi tão forte que agora a gente se acostumou com vídeos curtos, de 1 minuto, 2 minutos. Snapchat antes disso. Mas os especialistas estão dizendo que isso está mudando, está tendo um retorno ao YouTube para assuntos um pouco mais profundos, porque a gente cansou. Porque a gente pode chamar atenção com 1 minuto e meio, com 2, mas ensinar de verdade, discipular, Sério, transformar, não não acontece. Então você pode chamar atenção e viralizar e se tornar grande, mas você leva para o YouTube, lá onde você consegue realmente influenciar. Então é cíclico, depois vai talvez voltar novamente, Sim. porque é cíclico, assim. Então a gente gosta do profundo, daí cansa um pouco, vem pra cá, porque alguém faz algo diferente, chama atenção. Aí a gente cansa, porque tá todo mundo fazendo, a gente... Não, vamos ficar um pouquinho mais profundo, gente. Por exemplo, tá voltando muito livros que a gente rejeitou. Agora tá começando a ter um movimento de dizer assim, não, eu preciso aprender com livros. Não dá para aprender com 1 minuto e meio no Story, no Reels. Então tá voltando. Então, tudo é cíclico. A vida é assim. Agora falando de influenciador, né, desses ciclos aí. Fábio, na sua opinião, influenciador para falar de Jesus, para falar de coisas boas, você acha que surgiram muitos? Está faltando gente que se posicione nessa área ao mesmo tempo? Esses dias eu encontrei uma jovem que ela falava, eu acho que de cabelo, de moda também. E ela falou, pastor, me segue aí. Eu falei, mas deixa eu ver aqui, né? O pessoal, deixa eu ver. Aí eu falei, legal, você tem bastante seguidores e tal. E como é que você fala de Jesus? Aí ela falou assim, não, pastor, eu não misturo as coisas. Eu falei, mas como assim não mistura? Eu queria que você dissesse assim, como é que é fazer isso? Ao mesmo tempo falar de beleza, de moda, e colocar Jesus em tudo. É um desafio? Você acha que hoje tem muita gente fazendo isso? Ou acha que precisa ter mais gente falando disso? Virou, assim, quase que um requisito em alguns nichos. Tipo assim, Jesus, café com Deus Pai, matcha, latte, correr às 5 da manhã, 20 quilômetros, nadar 3. E assim, virou um pacote que faz as pessoas, inclusive, rejeitar Jesus. Nada contra quem é super produtivo, super fitness, super tatatá. Só que a gente, às vezes, coloca Jesus como um pacote dentro de um quadradinho ali. Olha, gente, para ser fitness, empresário, empreendedor, saudável, e tem que ter fitness também, tem que ser Jesus também. Eu acho que quando você se propõe a onde quer que você fale, sobre o que é que você fale, tenha Jesus, você não precisa estar falando dele. O livro de Esther na Bíblia não tem uma única menção a Deus. Você não tem a palavra Deus no livro de Esther. Ainda assim, é toda uma história fundamentada na fé em Deus. Então, quando o seu conteúdo ele é de uma pessoa cristã, ele vai se pautar. Por exemplo, eu comecei o meu canal falando de comportamento cristão. Mas eu fui mudando, eu virei mãe, eu comecei a falar muito de maternidade, família é um assunto que está sempre presente. Nas minhas redes sociais eu falo muito de leitura, de escrita, de oratória. Mas todo mundo sabe que eu sou cristã. Às vezes, inclusive, os vídeos que mais bombam no meu canal são dicas de livros. Você dá dicas de livro, assim, viraliza. E daí tem sempre alguém assim, a Bíblia é um livro mais importante. Por que não falou da Bíblia, irmã? Porque a leitura aqui é sobre, né? É uma outra saúde, pauta é outra agora. pauta, irmã. Aí as pessoas embaixo comentam, gente, mas todo mundo sabe que ela é cristã, todo mundo, tipo assim, larga a mão de ser chato e tal. Por quê? Porque você já deixou, ao longo da sua vivência na rede, os seus princípios claros. Então você não precisa estar todo dia falando, gente, mas hoje precisa orar, tá bom? Irmã, hoje precisa ter fé, tá? Hoje precisa perdoar os seus inimiguinhos. Não, você não precisa falar. Porque a essência da sua vida cristã, ela transparece. Se você vai arrumar um cabelo, se o seu perfil vai ser de moda. Você vai fazer você tem um perfil de moda, um canal de, sei lá, de roupas, por exemplo. Muitas cristãs são empresárias. Rapaz, dá pra saber
quem é que deveria dar, não é mesmo? Quem É cristão ou não? Por quê? Porque se a pessoa se diz cristã, mas ela não vai ter problema em mostrar o corpo, em ser vulgar, em fazer dancinha sexy, em botar música de funk. Ah, mas ela diz, mas eu não tô vendo. Ao mesmo tempo, se ela de fato é cristã, se aquilo é um princípio para a família dela, através das roupas que ela posta, da música que ela escolhe, do jeito que ela fala da vestimenta, você vai perceber. E as pessoas gostam muito hoje de ver a vida como ela é. Então, é o empresário que é dono de uma mecânica, ele fala da vida dele como empresário, como o mecânico está arrumando o carro, mas transparece quem ele é. Que ele é um pai, que ele é um cristão, que ele vai na igreja no fim de semana. Que ele preza pela honestidade. Ele porque preza pela mecânico tem uma honestidade, fama. pela família. Então, essa vida como ela é, influencia muito mais do que você só falar de Jesus. Mas assim, você é isso. Você é a cabeleireira, mas você é uma cristã. Enquanto tá arrumando cabelo, você é cristã, Você sabe? não precisa botar o nome na bio. Cristã, de aquário, com um ascendente em peixe. Tem Não muito disso. precisa dizer assim, não, também não precisa separar as coisas. Não é uma precisa. coisa Isso. só. Porque é uma coisa só. É uma coisa só. Esses dias eu vi, porque tem um pouco disso na psicologia, né? Pô, você vai dizer que é cristão, aí tem gente que coloca lá psicólogo cristão, aí o conselho não permite, né, que esse tipo de coisa aconteça. E aí tem uma grande influenciadora na área da psicologia, que é a Alana Anijar. Vocês conhecem? Ela veio aqui no Hope, foi sensacional. Ela é muito ótima. Vou te mandar o link. Uhum. É Anijar, não é Anijar. Anijar, isso. Tem 3 me corrigindo. Ai, gente. simultaneamente. Tira o fone, Eu amo tira o a produção. fone. Aí, ela falou todo um conteúdo lá no podcast que ela tem. Ela falou... Aí ela foi falar assim, é sempre importante que você vá buscar modelos, referências. Ela Aham. disse isso. Ela falou, eu, por exemplo, sou cristã. Então, Jesus é um modelo que eu sigo em diferentes áreas da minha vida. Próximo tópico. É isso. Entendeu? Ela não falou, se converta agora, entrega a sua Nossa. vida, porque não é o nicho dela, né? Ela não é uma pastora, Aham. ela é uma A psicóloga. Aí ela vai falar do arcabouço da fé. Eu tinha muitos alunos, não muitos alunos, mas alguns questionaram. Tipo, eu tenho um curso que chama Escreva Seu Livro em 30 Dias. Eu fiz eles com turmas abertas, assim, tipo, era acompanhamento de turma. E muitas estruturas, por exemplo, de escrita, a gente segue a jornada do herói. Uhum. E eu usava as histórias bíblicas para mostrar o monomito de Joseph Campbell. Então, como que existe monomito? Por exemplo, gente, Davi, veja, ele é um herói, tal, a hesitação inicial, o mentor, o chamado para ação, a recusa, a derrota, o clímax. E eu mostrava Jesus, a jornada, Paulo e tal. E tinha gente que falou, nossa, mas você tá usando histórias bíblicas, por exemplo, tipo assim, não mistura uma coisa com a outra. Não, aí eu podia estar usando conto de fadas, daí tava tudo certo se eu usar conto de fadas, mas por um acaso... Por acaso, a Bíblia também tem histórias ótimas que dá pra gente levar de exemplo como essas histórias da vida real se transformam em estruturas narrativas que você pode copiar. Quando a gente pega uma palavra bíblica, discipulado, discipulado nada mais é do que você conviver ao meu lado e me copiar. Né? Como que a melhor forma de a gente educar filhos e como que era a educação de filhos no passado? Por que o filho do mecânico virava mecânico? Porque ele ia com o pai desde os 2, 3 aninhos lá mexer no carro. E aí ele mexia tanto que o pai dava um martelo, ele mexia isso, fazia aquilo, de repente ele virou um mecânico. Por quê? O pai discipulou. E nada melhor do que quando a gente fala de Cristo, quando a gente quer falar para as outras pessoas, é discipular, seja como uma cabeleireira, seja como um mecânico, seja... A minha vida é tão cheia de Jesus que eu não consigo não mostrar, porque é assim a minha vida. Então, influenciar é mais do que falar agora vamos falar disso, depois vamos falar daquilo. Não, é a minha Como vida. se fosse Vai tudo estar nas segmentado. entrelinhas, né? Sim. É. De tudo que você fizer, vai estar nas Vai entrelinhas. estar, as do pessoas vídeo vão e tal. perceber, poxa, é diferente o discurso, é diferente o jeito que fala, tem essa... E acho que mais uma vez é esse ponto que você colocou, né? De algumas pessoas que subiram, cresceram muito e hoje não estão mais. É difícil você sustentar um personagem e esse personagem ficar por muito tempo, né? Exato. Então, quando você fica tentando colocar Jesus ali na sua postagem, mas ele não faz parte da sua vida de forma genuína, vai soar falso, né? E eu acho que tem os dois lados. Isso aí foi muito bem colocado. E também aquele outro lado. Tem gente que cresce, mas para não atrapalhar o crescimento, esconde Jesus. Tem Ah, também, tem também. Entendeu? Então, Dependendo do segmento que ele tá, não pega bem. aí não pega bem, aí eu escondo, eu pareço outra pessoa. Ou então agora. eu uso Jesus como artifício, porque meu público é dessa, nossa, vai Também. engajar mais. Tem isso. Mas aí é que Os tá. dois lados têm seus Quanto, Dois lados. exatamente. Com certeza. Quanto tempo vai se sustentar? Então, eu lembro que quando eu
tava, assim, já tive várias fases na internet. Quero largar tudo, criar galinha no mato, vou viver de arte na praia. Já tive vários desses momentos aí. Mas não mudou o que eu falo. Por mais que o conteúdo do que eu vou mostrando tem algumas variáveis, todo mundo sabe que eu tenho o princípio da família muito forte. Todo mundo sabe que eu tenho o princípio da maternidade muito forte. Todo mundo sabe que eu tenho o princípio da vida cristã muito forte. Então, assim, ainda que eu não fale deles, não vou vender um livro de maternidade, não vou vender uma meditação. Uma meditação, talvez, em breve. E o livro também, tô pensando que não vou vender. Não vou vender, não. Fala não. Nunca diga nunca. Já ficou empresário aqui do lado, né? Vai vender sim. Não estou vendendo neste momento, né? Ainda não estar pronto. É isso, gente. Mas você, assim, você não tem como sustentar se você não for. É isso que eu quero dizer. Quando você vê essas pessoas que eu poderia citar vários nomes gigantescos, assim, gente que agora tá literalmente vendendo miçanga na praia, mas que ostentou carrão na pandemia e milhões e vendendo não sei o quê, entendeu? Porque, cara, essa semana eu recebi um negócio de bets, de aposta. Cara fazendo uma proposta. Cara, eu nem te mostrei essa. O Herbert que me mandou, meu comercial, eu olhei no e-mail, tá lá. Cara, eles pagam alto pra você anunciar. E você ganha em cima da porcentagem. Olha, cada perda, tal, você ganha uma porcentagem em cima da perda, né? Aí eu até respondi, eu falei, moço, acho que você não conhece meu perfil. A tua agência, eu falei assim, não faria nunca a minha audiência acreditar que eu tô divulgando jogo de azar. Eu ia falar que foi hackeado. Vou falar que foi hackeado? Totalmente. Falei, ainda que eu tivesse falado, eu falei, IA. Ela é IA. Jamais. Porque, assim, eu falei pra eles, precisa fazer uma prospecção aí melhorzinha, porque uma vez veio de uma TV grande, que eu não vou falar o nome, né? Que tinha um negócio de coisa. Gostaríamos que você fizesse publi de coisa de tela, assim, um negócio. Eu falei, moço, você não me segue, meus filhos não consomem isso. A gente bate contra. A gente fala contra. A minha audiência jamais vai acreditar que eu tô incentivando elas a comprar um negócio pra assistir um desenho, sei lá do quê. Então, essa inconstância, ou você não sabe por que você tá lá, é só pelo dinheiro, você não vai sustentar por muito tempo. Não tem como sustentar, porque você não consegue se sustentar assim. A gente está buscando pessoas para seguir que mostram realmente quem elas são. Inclusive a vulnerabilidade. Inclusive aquilo que você é ruim, que você não faz bem feito, que você conta. Por exemplo, nós estamos certos que os nossos filhos vão ter pouca tela na vida. Pelo menos até a gente conseguir dominá-los, né? Depois que ficarem adultos, já era. E o Teodoro, ele gosta de jogar, porque todos os amigos gostam de jogar. E a gente tá na luta. De Minecraft é um negócio. A gente tá na luta para que ele jogue no máximo alguns minutos por dia, que é 20, 30 minutos. Mas vai ter recaída. Então, quando eu ensino você a não deixar seu filho jogar, mas quando eu também digo que o meu filho ultrapassou hoje, eu não consegui controlar, ele foi na casa do amiguinho, eu não vi, ele fez isso. As pessoas gostam disso, da vida real, não da vida perfeita, porque a vida não é perfeita. E você acha que essa receita vale pra todo mundo? Porque eu vejo que tem Claro, difícil falar uma coisa que, né, vale assim pra todo mundo, mas eu vejo que tem gente muito que mostra a vida real, vida na prática, assim, mas tem um pessoal muito Perfeitão. O perfeitão, o professorzão, mas vai olhar o engajamento. Sabe? Vai olhar o engajamento. Não, mas até tem um estilo, principalmente os CEOs usam, que eles são apresentadores. Então imagine que a Novo Tempo aqui, o CEO da Novo Tempo, que é chamado de diretor, né? Sim, que é diretor-geral. O pastor Antônio Tostes, ele agora quer mostrar o trabalho da Novo Tempo como um CEO. Hoje as pessoas elas usam um apresentador. E ele chega na Novo Tempo e ele escolhe algo que ele vai mostrar. Gente, nós temos o Hope, o podcast, e ele começa a apresentar e fala, ele angaria fundos de milhões e milhões de reais roda pela influência dele. Ele é um apresentador, ele apresenta um negócio. Então, não necessariamente você precisa ensinar, não necessariamente precisa mostrar a vida minha, mostrando quem eu sou, mas eu sou o apresentador da minha empresa, o João Adib, que fazia com a CIMED, com a CIMED, ele faz exatamente isso. Ele apresenta o negócio dele todos os dias. Então, eu não ensino. A Cris do Nubank também. Tipo, você vai seguir... Poxa, mano, a mulher do Nubank, entendeu? Mas ela tá lá, mostrando o dia de manicure dela, velho. Tava grávida, dificuldade de respirar com o barrigão. Pô, uma mulher que trabalha e tudo mais. Mas aí tem uma diferença. A gente já teve trabalhos com pessoas que eram muito grandes que eu digo assim, 5, 10 milhões de seguidores,
e elas... vamos fazer uma ação, por exemplo. E, cara, 0 de engajamento. Mas você vai olhar os perfis dessas pessoas, eu diria nomes, mas eu sou muito ética, eu não farei isso. Não, por favor. Você vai olhar o engajamento, é nulo. Porque elas são tão perfeitas sempre que eu não me identifico. Eu posso até assistir, eu posso até acompanhar. Mas eu não comento, eu não engajo, eu não dou like. Porque não tem, entendeu? Não tem vulnerabilidade. A vulnerabilidade nos torna mais humanos, você conecta. Eu tô lá bonitinha na minha rede social, maquiada, arrumada, ensinando você a falar bem, ensinando você a escrever um livro, tá. Mas lá nos stories, eu tô te mostrando a dificuldade que é trabalhar com 3 filhos pequenos em casa, não dormi bem essa noite, gente, mas hoje eu preciso escrever, tá saindo material pra você, atrasou porque isso, meu filho ficou doente, olha aqui, tô no hospital com a minha criança. Essa conexão não invalida que eu te ensine com autoridade, mas te lembra de que eu sou igual a você. E aí lembra o aspiracional e o inspiracional. Gente, olha, não dormi a noite inteira e tá lá malhando. Eu boto muito coisa de treino, de saúde, porque é uma bandeira que eu defendo muito. Você já viu propaganda que a pessoa tá brincando com o filho? De repente ela começa a te vender alguma coisa? Isso é estratégia, isso é pensado, porque vai conectar muito mais. Ele tá na praça sentado e ele começa a falar um rios. Gente, eu tava aqui na praça agora, enquanto meu filho tava brincando, e de repente passou uma senhora, e a senhora tava... E aí você já, poxa, primeiro que tá contando uma história que já aprende. Segundo que ele não tá me vendendo, ele não tá pousado, ele não tá com a câmera, com a luz perfeita. Conecta. Aí no final ele diz, faça isso. Aí você, vai fazer. Faz. Isso é um curso aqui, tá vendo? Não aprendendo. Agora, isso tem um custo também, um custo pessoal, não? Dessa exposição, de repente ouvir críticas, os haters. Acredito que eu falo de Bíblia, mas eu tenho haters. O povo xinga a gente porque eu tô falando de Jesus lá. Como é que é, Fabi, esse negócio? Como é que você lida com isso? Teve algum momento que você até comentou aí que você pensou e falou assim, não quero mais mexer. Cara, meu público é muito ensinado, assim, tipo, claro, tá sempre chegando, com a nova estratégia que eu tô usando agora, tá chegando muito público frio. Porque eu vou trabalhar muito com público frio, então eu tô fazendo uma estratégia de viralização. Então eu tô crescendo muito, tá vindo muita gente nova. Mas o alvo é 1 milhão nos próximos dias. Podem olhar. Preste atenção, tá chegaremos chegando, lá. Pode dar um print aí e não sei quanto que tá agora, mas acho que passou dos 680. A última vez que a gente viu aqui, até tá na ficha aqui que a produção colocou, tava mais de 700. Não é mais 700, é 600. Instagram, né? Somando as duas, aí é outra coisa. Não, só no Instagram a gente quer chegar a 1 milhão, só no Instagram. 689 no momento. Então, de manhã já tava menos, tipo assim... A gente tem 300 mil aí que a gente tá correndo atrás. E é estratégico, assim, tipo, eu fiquei um tempão sem fazer nada pra crescer, porque eu só tava trabalhando com a minha base, mas agora eu tô trabalhando pra crescer. Então, é outro perfil de postagem, é outro perfil de comunicação, é outra coisa que eu faço para crescer. Agora, quando você cresce, você traz muita gente nova, que não te conhece, mas que tá interessada no seu produto, no seu posicionamento. A base que tá ali educada, ela tá educada. Por quê? Eu tô na internet tem 15 anos. Tem 15 anos. Então, já foi a fase de me retrair, já foi a fase... E já foi a fase de assim, ó... Isso aqui não é terreno público não, irmã. Não é porque eu tô mostrando aqui que você pode falar o que você quiser pra mim. Você vai falar, você vai ouvir também. Então, eu já tive a fase do chilique. Quando meu filho nasceu, rapaz, estabeleci boundaries ali, ó. Já tava tudo definido. Você já ficou mal também, né? Quando você a gente 17 furou... anos, na verdade. 17, eu sou bem boa de conta, quando ela vocês furou a puderam bolha notar. pelas primeiras vezes, Primeiras vezes que eu furei. mal. Porque eu era muito hating. Eu furei a bola falando de UFC. Eu lembro disso aí. De UFC. Não foi Instagram, foi YouTube. Eu furei a minha bolha, a minha base, falando de UFC e depois... Maquiagem. De maquiagem. Tirando a maquiagem. Depois de homossexualidade. Então, Sexo. foram assuntos, assim, que muita gente de fora e que me bateu violentamente. Aí você, calma, gente, não sei se eu quero isso aqui, não. Mas a exposição, se você tiver um mínimo de tico e teco funcionando, você expõe o que você quer. Você só sabe da minha vida o que eu deixei você saber. Você não sabe mais nada. Eu quis te mostrar que eu arrumo a mesa e boto guardanapo e gosto de receber minha família. Eu deixei você saber que eu malho de manhã e faço low carb. Todo o resto você não sabe. Então, as pessoas, elas vacilam em achar que, para gerar conexão, elas têm que mostrar tudo. Que elas têm que fazer dancinha, que elas têm que mostrar o quarto, que elas têm que fazer tour pela casa. Não tem tour na minha casa. Você já viu minha sala reformada porque eu fiz uma parceria e eu mostrei a reforma. O resto da minha casa você não conhece. O que eu faço no dia a dia você não conhece. O tipo de aula que meus filhos fazem, não conhece.
Então, essa exposição controlada eu acho que é importante. E quem tá desse lado aqui produzindo conteúdo precisa ter essa coerência de que se você escolhe mostrar aquilo, você está permitindo que as pessoas palpitem. Você pode retrucar ou não. A depender do assunto, eu retruco. Agora, se eu não quero ouvir palpite, eu não vou postar. Quem está começando, está assistindo a gente, você diria o quê? Tem fase, vai passar, Cara, não segura é só a que tem onda. fase, é assim, o que você tá disposto a ouvir, entendeu? Então, você vai falar, por exemplo, eu postei uma foto com os meus filhos, aí um cara falou assim, apaga essa foto que a sua filhinha tá vesga, tem muita gente maldosa, vai começar a xingar. Eu falei, irmão, minha filhinha tem estrabismo, ela fica vesga mesmo. Mas aqui, gente ruim não se cria, porque é vir falar alguma... Minha filha, é a tribo. A minha comunidade, ela é muito bem formada. Graças a Deus, até pelo tipo de conteúdo que eu posto, eu atraio pessoas muito inteligentes. Tipo, não vem... Cara, eu ia falar uma palavra que eu não podia, mas... Tava me segurando. Eu fiz assim, São pessoas inteligentes, são pessoas que estão interessadas em aprender. O meu conteúdo é sobre crescimento. É para você falar bem, para você ganhar mais, é para você aprender a ler com estratégia. Eu não vou Agora- pegar qualquer pessoa para vir. Então, é um público diferenciado. E eu tenho uma galera que me acompanha há anos e que, mesmo não consumindo, gosta da minha família, gosta dos meus valores, gosta dos meus princípios. Agora, se eu não estou disposta a ouvir críticas sobre esse assunto, eu não posto esse assunto. Se eu não tô afim de abrir espaço para você falar comigo e retrucar, não quero a tua opinião, eu não vou expor. Agora, uma coisa muito importante para crescer, e se você está querendo crescer nas redes sociais, é você ter teus princípios bem claros, tem que ter os princípios claros e você andar neles, mesmo que isso incomode um grupo de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, é bom isso. Porque quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Com certeza. E aí você é sem sal. Então, se você quer realmente crescer nas redes sociais, você tem que ter teus princípios, tem que estar claro e você tem que permanecer nele. Venha paulada, é bom, é excelente. Engaja. Engaja. Isso. Então, assim, desde que você está firme no teu princípio. Se você está cambaleando, aí vai ficar mal, chorando, falaram com o meu cabelo. Não, mas se o teu cabelo é esse, está tudo certo. Então, tem que ter teus princípios, os princípios têm que estar claros, não importa se é cabeleireira, se é mecânico, se é jornalista, não importa. Esses são os meus princípios. Eu sou cristão. Ponto. Ah, mas você não deveria falar de Cristo. Eu falo de Cristo, aqui é o meu canal. E daí se eu sou mecânico? Entendeu? Então, quando eu tenho o meu posicionamento... Gente, tem gente que tem posicionamento horrível. Mas ele tá lá explodindo. Porque ele se mantém firme no posicionamento dele. Tem um monte de haters, mas tem gente seguindo ele. Porque hoje nós preferimos certezas que previsões. Se eu disser assim para você, Wagner, invista na bolsa tal, que você tem 60% de chance de ganhar dinheiro e ficar rico, você vai dizer, mas tem 40% dá errado. É. Agora, se vier um guru e te dizer assim, ó, coloque, te dou 100% de certeza, se der errado, te devolvo o dinheiro. A gente gosta da certeza, mesmo que não tenha condições de te dar certeza. Então, quando eu sou um influenciador e eu falo com a certeza, as pessoas gostam. Uns odeiam, mas os que gostam vêm comigo. Agora, Ou seja, a sua pergunta é, não seja... Fraco, eu ia falar outra palavra, mas Medroso. medroso. É. Entendeu? e eu acho que também tem que falar com potência, né? Isso que o Bertotti está dizendo não é só colocar num copy, colocar no texto 60% de chance. Mas é como você diz, é como você se coloca nessa fala, né? A Fabiana está falando bastante agora sobre oratória e o poder que as pessoas conseguem ter com uma fala assertiva. É porque falar bem, ela é um tripé. É conteúdo, é técnica e é a sua postura. Uhum. Então, a pessoa, ela é fraca no conteúdo. Ela pode ser ótima na oratória. Fala bem, papapá. Mas se aperta um pouquinho, tem nada. Desmancha. Agora, a pessoa é ótima no conteúdo. Gente, mas estudou aquilo, tem 2 PhDs, tem não sei o quê. Mas não sabe se posicionar, não tem técnica nenhuma pra falar, pode ser a maior autoridade. Tem Você vários professores que a gente desconsidera. conhece, que a É. gente diz assim, cara, esse cara sabe muito, mas ele não consegue se expressar com Dá autoridade. sono quando Isso, assiste. é. E a outra? E- É que você me cortou. Perdão. Me Acostumado a ser cortado. Eu me então. perdi. É o Você tripé. é o tripé. Você falou do conteúdo, falou da comunicação. Da agora técnica e da postura. postura, de como você coloca esse lugar
diante daquelas pessoas. Então, a postura tem muito a ver da convicção que você tem de quem você é, da autoridade que você tem sobre aquele assunto. Se você não tem esse tripézinho, a sua fala não vai convencer, não vai engajar, as pessoas não querem ouvir. Tá todo mundo viciado em dopamina, gente, tá todo mundo pilhadão, querendo um negócio aqui. Aí você quer falar igual se falava 100 anos atrás? Não é a mesma coisa. Eu vejo uns pastores, eu dou muito treinamento para pastores. Pastores que querem melhorar a sua oratória. O meu curso se chama A Nova Oratória. Por que a nova oratória é baseado em muitos princípios gregos e romanos que têm 2, 3 mil anos? Sim, só que é diferente com alguns princípios. Eu preciso entender a minha audiência. Se eu sei que a minha audiência é um barco levado, que eu tô falando e concorrendo com o celular, que ele tá me ouvindo no púlpito, que é o caso desses pastores, ele tá no púlpito falando, mas ele tá ali falando, tem alguém aqui no WhatsApp, no Instagram, me chamando a minha atenção o tempo todo, e ele não entende isso, ele vai falar que o povo é desinteressado, que o povo é ruim, que essas ovelhas são tudo rebelde. Essa geração. Não, irmão, é você tudo que quer perdido. comunicar. Se você é quem quer comunicar, cabe a você se preparar para falar para essas pessoas. Porque se você quer que a sua mensagem notável chegue, ela precisa primeiro chamar atenção. No mundo das vendas, a gente fala que o vendedor ele está sempre acima do comprador. Porque o comprador, vamos supor que eu sou vendedor, vocês três são os compradores. Vocês não estão estudando como se defender de um comprador. Uhum. Você está vivendo a tua vida, estudando, lendo, trabalhando, tá lá. O vendedor ele está estudando como chegar no comprador e atingi-lo. Então ele está sempre acima. Ele pode errar, ele pode não conseguir, mas ele volta, estuda, ele chega e agora você vai comprar. Então o comunicador, o pastor, aquele que vai falar lá na frente, é ele que tem que estar se preparando para atingir a audiência. A audiência está vivendo a vida dele. Se ele está viciado aqui, ele está aqui. Se está mais atraente aqui, ele está aqui. Agora, você como comunicador tem que se preparar para atingir este momento. O que eu faço para atingir a sociedade? As pessoas. Então, vou me preparar e vou atingi-los. Nós estamos à frente deles, ou deveríamos. Quem comunica devia estar se preparando. Nós vivemos a sociedade onde a atenção é o principal ativo. Capturar a atenção de vocês é o maior potencial de riqueza que eu tenho. Está todo mundo atrás da sua atenção. Estão todos os reis do Vale do Silício estudando maneiras, técnicas neurológicas de comportamento, psicossociais para capturar a sua atenção. Por quê? Porque esse é o ativo importante. Se eu não capturo a sua atenção, não importa o que eu tenha para te entregar, eu não consigo te entregar. Pode ser o melhor conteúdo do mundo, pode ser transformador, vai salvar a tua vida, vai te deixar trilionário. Você não me deu atenção, eu não tenho como te passar esse conteúdo. Então, se eu não sei capturar a atenção da minha audiência, não adianta eu xingar ela de desinteressada, de bando viciado em celular. Não! É meu o ônus de aprender como capturar a atenção. E aí cabem as técnicas de linguagem verbal, não verbal, de eu entender como é que funciona esse fluxo de dopamina para poder ter a sua atenção. Eu digo isso para os meus filhos. Eu falo assim, ó, quem fala bem domina o meio que se encontra. Se a gente for olhar aí, políticos, às vezes o cara não sabe nada de política, mas ele tem um bom discurso, um discurso inflamado, ele convence a multidão. Sim. Então, dominar a oratória, eu acho que é um grande benefício para todo mundo. Aprender essas E coisas. não é para comunicador profissional. Não, isso é para a vida, Wagner. A IA vai acabar com muito emprego. Vai destruir com muita coisa. E a comunicação, pastor, a oratória, convencer, é algo que a gente domina e vai continuar dominando. Claro. Então, isso é algo que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Isso é algo que a gente tem que aprender. Porque a IA não vai de porta em porta, a IA não vai vir aqui, também que está criando muita coisa, né? Mas esse poder de comunicar, a gente está, por muito tempo ainda, na vanguarda. Se eu tivesse que ensinar só uma coisa para os meus filhos na infância, eu os ensinaria, a gente ensina os nossos filhos a falarem bem. Porque a oratória, a boa oratória, ela não é só você falar bem. É você falar bem com a ideia e a intenção de convencer. Uhum. Porque oratória é para você convencer. Você está convencendo alguém de um produto, de um serviço, Uma de um ideia. estilo de vida, de uma ideia. Se você não sabe se comunicar bem, tudo que você tem para vender, seja uma mensagem, um estilo de vida, um produto, você não vai passar. E outra, quem é mal e domina a comunicação vence o bom que tem boa intenção. Você vê isso assim, às vezes os alunos são principalmente pessoas, sabe o quê? Nem a gente que vai palestrar, tipo, eu treino quem vai palestrar, eu treino pastores para falar bem, mas é gente que vai vender uma ideia numa reunião de trabalho. Exatamente. É gente que vai liderar um time. Eu tenho um time de vendas, eu tenho eu tenho um time no meu escritório e eu preciso
Cara, você precisa falar bem. Se você fala hesitante, se você encolhe os ombros, se você não... O gestual que você fala, a pausa, a entonação. São várias coisas que, ao falar bem, você sai na frente de outras pessoas. E eu acho assim, é uma pauta importante, porque no ambiente religioso, talvez alguém que está escutando a gente fale assim, mas quem convence não é o Espírito Santo, no caso de um pastor e tal? Sim, só que falar mal causa um ruído na comunicação que eu tenho, que o Espírito Santo quer entregar para as pessoas. Sim. Então não é que eu vou usar uma técnica, tem gente que usa, infelizmente. Só que aí é aquele culto, assim, que a pessoa até chora, mas depois volta Não todo tem mundo, transformação nenhuma. não tem transformação nenhuma. Então o Espírito Santo é o agente de transformação. Só que quando a gente se especializa em comunicar bem, a gente não causa um ruído na mensagem. Você não atrapalha o Espírito Não Santo. atrapalha. Eu te digo Quem mais. converteu mais, Billy Graham ou Zé da Esquina? Exato. O Espírito Santo tem condições Ah. de trabalhar melhor com quem está preparado, né? Eu vou te falar o que eu falei para eu fui fazer um curso de oratória para pastores agora, para estudantes de teologia. E eu fui falar sobre oratória, sobre a nova oratória. E eu dei um exemplo para eles que cabe aqui. Eu falei, imagine uma joia a mais assim, botar meu anel de exercício físico de exemplo. Mas imagine que isso aqui é o diamante mais precioso que existe. Gente, isso aqui vale 180 bilhões de dólares. Ele é o diamante mais puro que a gente já encontrou, foi a melhor lapidação. Aí eu pego um saco de pão, boto dentro do saco de pão e vou entregar para minha noiva. Tá aqui, querida, olha, o mais precioso, dentro de um saco de pão. O que você faz com esse presente? Você diminui esse presente. Você perde o impacto, você menospreza esse presente. Quando você prega a Bíblia, se você considera que essa de fato é a grande mensagem, a grande joia que toda pessoa deveria ouvir e receber, você precisa embalar numa boa oratória, como respeito a esse conteúdo. A oratória, ela é a embalagem decente para um produto muito rico. Enquanto os pastores não compreenderem isso, eles vão ficar pregando igual os fazendeiros de 200 anos atrás, para uma plateia que nem tinha eletricidade em casa, que parava para ouvir qualquer coisa, que não tinha nenhum elemento de entretenimento na vida. E ele vai continuar achando que a sua audiência que é ruim. Não, é ele que é ruim, é ele que não se preparou, é ele que está entregando uma joia preciosa num saquinho de pão. É a mesma coisa com o Instagram também, que essa rede social que, né, tem tanta influência hoje. E aí vocês devem ouvir isso, né? Ah, nossa, o Instagram gosta de vocês, porque o conteúdo de vocês vai longe, né? Eu posto, Instagram não entrega nada. Esse algoritmo, né? O maior interessado em entregar conteúdo que realmente vai viralizar é o algoritmo, né? Então, se não tá indo, algum probleminha tá tendo, né? Na verdade, o Instagram, ele quer que você segure a audiência ali. Se você tem um bom conteúdo e segura a audiência, é isso que ele quer. Agora, se o teu conteúdo é ruim e não tá segurando a audiência, ele não vai entregar para os outros. Vai entregar o outro que é bom. Mas sabe o que é o negócio? A gente vê muito. Nós temos uma mentoria que é para profissionais que querem audiência nas redes sociais. O médico que quer crescer, porque a gente acredita que se você não tá lá, você não existe. Eu só procuro o médico depois que eu olho ele lá, vejo o que ele tá fazendo. E nessa mentoria, são profissionais que já estão estabelecidos. São médicos, são advogados, são fisioterapeutas, psicólogos. São pessoas que têm as suas carreiras, mas que não entraram no digital. E quando eles vão pro digital, a gente vê algumas coisas. Primeiro, que eles têm um menosprezo pela rede social. Porque, sei lá, se colocou assim que, nossa, a rede social é gracinha. É blogueirinho. É blogueirinho. Então, ele tem assim, tem o medo do julgamento dos pares. O que vão dizer de mim se eu tiver aqui, tal. Mas 100% deles entenderam que se eles não se posicionarem bem no digital, eles não existem. E em pouco tempo, até os ruins vão suplantá-los, porque eles que se consideram e são bons, não estão no digital. Eles não estão sendo vistos na maior avenida do mundo. Não tem uma vitrine deles para serem vistos. E os pastores, os profissionais, os médicos, os advogados que não entenderem que eles precisam se especializar no digital, eles em pouco tempo vão morrer. Eu vi esses dias uma palestra sobre isso, um cara especialista em IA, dizendo que esse lance que muita gente vai perder o emprego, que muitas profissões não serão mais vistas como são, e o maior ativo vai ser público. Então eles vão procurar quem tem plateia, quem tem público, porque esses influenciadores, que hoje são muitas vezes menosprezados, eles vão conseguir indicar, eles vão ser o diferencial. No meio de tantos iguais, as pessoas vão perguntar, quem é que a FAP está indicando, então? Já que está todo mundo igual, deixa eu ver. Então, quem tem audiência no futuro vai estar na frente de muita coisa. Já no presente, mas no nas futuro editoras ainda mais. são assim, para você escrever um livro, irmão,
As editoras não querem mais quem, você olha, digno de Nobel. Tá, mas você tem quantos seguidores no Instagram? Você tem um poder de influência. Quem tem a editora quer vender. Tem crítica sobre novela, por exemplo, né? Que agora não estão pegando os atores. Estão pegando Tão pegando influenciador. influenciador pra fazer novela. Por quê? Porque vai levar audiência pra lá, né? Mas sabe o que é É interessante? tudo sobre atenção, Sabe o gente. que é interessante, Wagner? É mais democrático. Quantos poderiam ter uma audiência na década de 80? Tinha que estar na Rede pouquíssimos. Globo. É. Sabe, hoje, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de comunicação, ela pode criar uma audiência e pode fazer diferença. Pode falar de Jesus, pode vender o seu negócio, pode, sabe, isso ficou muito melhor, ficou muito mais democrático. Não precisamos ter milhões para ter muitos seguidores e aparecer no Jornal Nacional com o nosso produto. Eu falo. A gente dá um microfone pra um pessoal que às vezes tá fazendo um estrago, né? Exato, exato. É democrático. É democrático. Mas é democrático. democrático. Isso aí não há isso. dúvida. Exato. Eu falo para os jovens, que eu trabalho com jovens, assim, ó, que a internet é um púlpito É. que, se você não ocupar, outros vão ocupar no seu lugar. Exato. Então, entre logo, comece logo o seu canal, o seu perfil, para falar do que você tem para falar, porque senão... E por falar nisso, vocês todos desbravaram muito um terreno, né? Que vocês todos, você também, bonito. Não, mas é que eu não tô nesse negócio assim. Você tá lá, chá comigo, eu fico tomando chá com seus chá de psicologia, tô ali, ó, comentando, tô ali engajadíssima, Adoro. adoro. Não, e ele também é da época da TV aqui, né? Ele já entra chegando, né? A antes. gente vem ali com vergonhinha, entendeu? Vai Claro, Fabiana tem muita vergonha, aqui, né? ó. A gente, O Wagner a gente vê. chega aqui, ó. Fabiana e eu na mesma roda é complicado. O que acontece? Essa amizade surgiu com bullying, só pra deixar Gente, claro aqui. mas toda vez que ela vem aqui, ela Ela fala vem Ainda isso, tem né? uma mágoa, você É, ainda não é, pediu perdão. Tá, vou lá. Não pedir perdão, Fabiana. Foi falso. Depois a gente conta pro Gustavo, que ele não sabe. Não, Tô boiando aqui. É que uma amiga achou que a gente se conhecia, uma amiga em comum. A Samela é nossa amiga em comum. É. E aí ele fez um bullying comigo. E a Samela, né? A Fabiana tava na televisão apresentando um negócio, e aí eu olhei e eu falei um negócio lá da Fabiana, criticando, fazendo uma piada, não era crítica. Me menosprezando. Não, bullying, não me foi assim menosprezando, também. uma zoada Eu falei, comigo, eu, foi. eu tava comparando ela com uma outra apresentadora de televisão. Mas era deboche. Era deboche. Aí a Samela pegou e achou que a gente se conhecia, foi lá e falou, o Wagner kkk falou tal coisa. Falei, Samela, a gente nem se conhece. E assim começou essa amizade assim de começou anos. essa Sim, amizade. legal. É. Estamos aí até hoje. Mas se vocês... porque vocês desbravaram muito quando entraram, foram descobrindo como fazer. Que dica vocês dariam que foi algo de um aprendizado desse momento desbravador aí, que você daria para quem tá começando hoje não passarem pelo mesmo perrengue, de repente, que vocês passaram? A dica de ouro, assim, para quem tá começando. Pensa então, porque eu vou falar. Eu comecei também já tem alguns anos aí, acho que deve ter uns 10 anos. sei lá. Então, A dica que eu dou é sofra menos. Por isso que eu levantei essa bola aqui da crítica. sofra menos, No gostei. começo, É isso aí. é porque assim, ó, no começo eu colocava um vídeo e ficava rebatendo as pessoas. A minha esposa falava, amor, vai almoçar. Eu, não, pera aí, que esse cara não pode ficar nesse vídeo. Eu sofria com isso. E às vezes a gente preocupado, dormia pensando, se ele tiver respondido, eu vou retornar. Eu sofria. Entendo. Hoje, eu não tô nem aí, eu deixo falar, às vezes deixo a até treta coloco lá. É bom que fala. Não sofro mais. Então, assim, ó, não sofra desde o início. Você já vai... Se alguém tivesse me dito isso, que isso não é problema nenhum, que isso é o mais normal, que você não vai agradar todas as pessoas, eu teria começado antes e não teria perdido Eu muito poderia dizer duas coisas muito importantes que faz toda a diferença. Uma é melhor feito que perfeito. Às vezes as pessoas querem tudo perfeito. Eu quero um podcast, tem que ter tudo isso aqui que vocês têm. Não, Obrigado é melhor... por falar que tá bonito. Tá É lindo. muito lindo, gente. É o podcast mais chique que tem, assim. Já fui em vários, assim, estrutura bem xing-ling. Essa daqui é top. É, exato, esse vidro que a gente fica É vendo lindo. longe. Não tem nem gente aqui dentro, é tudo câmera, é tudo robô, um negócio que é, É tudo tudo IA. robô mesmo. É tudo robô. Tem as produções, as produtoras ali. Mas enfim, é melhor feito que perfeito. Se você tem condições de fazer desse jeito, faça desse jeito. Comece. E tenha constância. Não pare. Faça. Hoje os grandes influenciadores, eles fazem 3 vídeos de YouTube por semana. E eles fazem 4 a 6 posts no Instagram por dia. Eles Por dia? Por Dá dia. trabalho. eu Eles não chegam a consigo. dizer o seguinte... Eu faço de 3 a 4, ainda sou mirim. Por É, dia? Eles chegam a dizer assim, ó, se você é profissional, você não posta menos de 6 vezes. Profissional, se você quer trabalhar profissionalmente no rolê. Até lá você não é profissional. Não tem um lance, Rodrigo, Meu de, Deus. assim, por exemplo, o algoritmo não entrega
tanto pra audiência. Quanto mais assim, você faz, mais ele entrega. Não é que mais ele entrega, mais chance você tem de acertar para Entendi. ele viralizar. Então, faz o que a tua audiência quer, tem mais chance de acertar. E outra, o pastor acabou de falar, se não vê o seu post, ele vai ver o meu, que veja o seu. Que veja o seu, que veja o seu, que veja o seu. Então, essa é a questão, entendeu? Eu sei que talvez você está pensando lá, nossa, eu vou começar com 6 posts por dia, daí não começo. É melhor feito que perfeito. Dá só para fazer 2, faz 2. Mas o jogo de gente grande é acima de 6 por dia no Instagram e acima de 3 por semana no YouTube. Eu acho que, antes da dica da Fabiana, eu acho que essa é uma dica muito importante, porque a gente é muito perfeccionista no sentido de que a gente vai se ver ali e a gente vai ter medo do julgamento, então a gente realmente quer fazer perfeito. A Fabiana brincou do negócio do chá, eu gravei esse chá muitas vezes e não postei, porque eu falei, gente, é aquilo, eu venho da televisão, então tem uma equipe, tem uma estrutura, tem uma luz linda aqui, ó, quase que não pego uma olheira nesse momento. Agora, lá em casa não é assim que eu gravo meu vídeo, entendeu? Aí eu olho e falo, não, mas isso aqui não Tá dá. padrão. Não tá padrão, né? Cadê 3 produtoras atrás, um Me falando que eu tenho que roteirista? fazer. Ó, eu viralizei esses dias num vídeo que eu fiz. A gente tava passeando, a gente chegou num restaurante para comer, as crianças saíram para comer e uma delas estava dormindo. A gente falou, não vão mexer nessa. Porque se ela Sono é acorda de sagrado mau naquela humor, residência. acorda de mau humor, a gente não almoça. Aí eu fiquei no carro esperando, pensei, vou fazer um vídeo. Aí coloquei na frente do volante, com o som horrível, porque não tinha o microfone, aquele som abafado, não falando tão bem para não acordar a menina. Eu fiz, deu mais de 3 milhões de views, ganhei mais de 40 mil seguidores, simplesmente de um vídeo ali. Se eu não tivesse feito. Então faça. Quanto mais você faz, mais você atinge, mais você aprende sobre a tua Pô, ganhou audiência. 40 mil seguidores num vídeo. Tem meu celular aqui, posso Eu mostrar ganhei pra você? 60 num mudo, porque eu tava afônica. Aí eu fiz e gravei o áudio só depois, por cima, porque eu não podia falar que minha voz tava ruim. Coisa, né, gente? Mas é que assim, ó, a gente vê, nossa, agora eu ganho 40 num, 50 num. Só que 20%, 15% Cresceu. dos vídeos cresceram, que deram essa audiência. 80 não, eu já sei quais 80 que não funcionam. O algoritmo também já sabe quais 80 não funcionam. Agora eu já sei os 15 que funcionam. Então eu vou focar nesses 15 aqui. Desses 15, mais 80 não vai dar. Mas eu não vou saber quanto que vai me render se eu não fizer. 45.925 seguidores numa interação. Qual foi esse aqui. vídeo? Vamos ver qual foi esse vídeo. 5 perguntas que você precisa fazer para seus filhos antes que seja tarde demais. Legal. Olha ele no carro aqui, ó. Não vai dar Olha pro aí. povo ver, mas a gente tá tá dormindo vendo. lá É. atrás. Exato. Então, é melhor fazer. Faz, que você acerta, você entende teu público. Eu quero falar bastante sobre marketing digital, porque é isso que eu estou fazendo há muito tempo. Mas a minha audiência quer que eu fale sobre família. Aí vai intercalando isso, né? Eles querem que fale sobre Mas é família. uma crise. Por isso que você precisa saber o que você quer. Tipo, eu estou numa fase em que eu estou migrando. Então, cada vez mais eu falo de carreira, de leitura, de ganhos. Por quê? Eu prometi para minha audiência, um tempo atrás, que eu ia ajudá-las a ganhar dinheiro. Porque a minha audiência é parecida comigo. São mulheres, mães que não querem se matar de trabalhar. São pessoas que querem ter mais autoridade. São pessoas que querem poder ficar com os filhos em casa, trabalhar menos horas por dia, ajudar na renda. Então, para essas pessoas, riqueza não é viajar de primeira classe, não é ir para Maldivas, não é comprar uma bolsa de luxo. Para essas pessoas, riqueza é poder pagar a escola dos filhos. Riqueza é poder ir no mercado sem ficar mendigando o preço do iogurte. Isso Trabalhar é riqueza. 2 horas a menos. Trabalhar 2 horas a menos, não ficar na condução e trabalhar de casa. Isso é riqueza para minha audiência. Então, eu prometi que ia fazer esse conteúdo para elas e ensinar como eu ganho dinheiro. Porque é assim que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro estudando, então é lendo livro com metodologia, é falando, dando palestras, fazendo cursos, então é falando e escrevendo. Então eu falei, bom, eu não posso ensinar vocês a ser afiliada dos meus produtos, porque eu não sei nada de afiliação. Eu não posso ensinar vocês a... Eu não sei. Eu sei ganhar dinheiro lendo, escrevendo e falando. Vocês querem? Eu ensino o que eu faço. Tá bom. Então, a minha audiência, ela agora está... Foi um pedido dela, mas grande parte ficou comigo 10 anos ouvindo o quê? Dicas de livro, que eu sempre dei. Mas família, casamento, filhos e religião. Uhum. Então, é essa audiência que começou a pedir, Fábio, a gente tá precisando de grana, tá ruim as coisas, e agora eu tenho filho também, igual você. Agora eu também tenho criança pequena, eu também não quero passar o dia fora e meus filhos na creche.
Eu, ok, por essa audiência. Só que essa audiência despertou uma nova audiência que eu não tinha. Eu falei, opa, tem um outro público aí que pode chegar. Só que esse público não está acostumado a me ver falar de cristianismo, de maternidade, tá. Então, eu vou cada vez mais equilibrando esses conteúdos para atender a minha audiência fiel que veio comigo até aqui, mas para fornecer conteúdo de valor para essa audiência que está chegando. Então, você precisa ter clareza do que você quer. Porque nesse caminho eu fui perdendo muita gente. Eu ganhei muito novo seguidor, mas eu perdi muito seguidor que não quer esse conteúdo. Sim. E tá bom, porque eu tenho clareza do que eu quero. Agora, se eu não tá claro, não tá, que é o que a gente fala, a família dá muito, mas eu quero falar de marketing. Vamos ter que achar o meio termo aí, porque Tem que a tá gente... decidido que você Você vai tem que falar. estar decidido que você Ou vai falar. perguntar para sua audiência, o que vocês querem? E aí você entregar aquele conteúdo, se dá match contigo, obviamente. Só que Claro. se você vai trabalhar para as redes sociais, você precisa ter noção de que é trabalho. As pessoas acham que é postar coisinha, que não é, é trabalho. Eu tenho dia de gravação, edição, sabe? Eu tenho sentar, montar pauta, pesquisar aquilo. Porque se você encara isso como uma bobeirinha, você vai sempre colher uma bobeirinha. Se você quer trabalhar profissionalmente com a internet, você precisa agir profissionalmente. Inclusive estudar sobre o assunto, né? Claro. Se você é um médico, se você é um advogado, você estuda aquilo. Agora, você quer fazer de qualquer jeito isso, vai sair de qualquer jeito. Essa é a sua dica? Não, que dica do quê? Lembra que eu falei o que é que você vai dar de dica pra quem tá começando agora e não vai ter que desbravar como você desbravou? Cara, sabe o que eu acho que eu faria se eu fosse começar agora? Eu escolheria um mentor e ficaria nele. Porque eu, principalmente, Fabiana, eu tenho muita dificuldade. Assim, eu vejo negócio que eu quero aprender, eu vejo negócio que eu quero... Cara, eu gasto muito, assim, com curso, com livro, com... E às vezes são ideias completamente divergentes. As duas boas. E as duas são boas. Aí você não faz bem nem lá, nem cá. Aí no início desse ano, eu falei, cara, eu comprei uma mentoria e eu discordava de alguns pontos da mentoria. Eu comecei a ver algumas coisas na outra mentoria que eu dei. Aí eu falei assim, não, eu vou seguir tudo dessa mentoria do jeito que meu mentor tá me ensinando para eu ver funcionando. Porque quando na internet, você tem esse monte de opção. É. E quando você tem um monte de opção, você fica perdido e você não faz nenhuma bem feita. Se eu tivesse que dar um conselho, escolha um mentor e faça tudo o que ele tá falando pra você. Depois que você dominou o método dele, dominou o jeito dele, aí você procura outras variações se não te couber, sabe? Eu vejo muito isso com os alunos. Às vezes eles querem falar, mas eles querem, assim, eu queria crescer no digital. Tipo, vem muitos profissionais pra mentoria que querem crescer no digital. Você fala assim, olha, é bom você aparecer. Não dá pra fazer sem aparecer? Falei, tá, mas nós dois somos da escola de conteúdo. Nós acreditamos que conteúdo de valor agrega para sua audiência e depois é que a sua audiência compra de você. Eu, Fabiana, até pela minha formação de jornalista, eu acredito que eu tenho que dar muito conteúdo para que a pessoa perceba valor em me seguir e o dia que ela quiser um produto igual ao meu, que são vários os concorrentes no mercado, ela vai lembrar de mim, porque eu dei conteúdo de graça para ela e agora ela vai comprar de mim porque uma benção. porque é uma reciprocidade, é um gatilho mental da reciprocidade. Então, ela vai querer consumir de mim. Então, a gente vê a pessoa... Não, eu quero fazer... Mas eu não queria fazer isso. Bom, então é o seguinte. Você quer falar... Não, mas eu tenho problema em falar em público. As pessoas têm... Sabe que tem uma pesquisa de 1973, que foi feita nos Estados Unidos, onde eles perguntavam para as pessoas qual o maior medo que ela tinha. Já viu essa pesquisa? É muito interessante. E o maior medo é de falar em público, Sim. mais do que de morrer. Só que são perguntas espontâneas. Então, claro que ela tem mais medo de morrer, se ela for comparar os aspectos psicológicos, do que de falar em público. Mas as pessoas têm muito medo de falar em público. Há quem diga que é uma seleção evolutiva, porque ao falar em público seria o equivalente no passado, no Neolítico, a sair do bando. Então, quando você sai do seu bando, você está desprotegido para um outro bando que poderia, né, por estar vulnerável, te atacar. Então, quando você está falando em público, todas as pessoas estão silenciadas, você está exposto, neolítico, paleolítico bombando nessa história. Mas que essa exposição dá muito medo, porque é uma vulnerabilidade. E essa pesquisa que foi feita em 1973, antes da pandemia, antes de todo mundo fazer live, né, gente? Não sei se valeria agora. Ela, nas perguntas, nas respostas espontâneas, as pessoas relatavam mais medo de falar em público do que medo de morrer. Elas pensavam mais nisso do que medo de morrer. E a rede social, que vai realmente dar resultado hoje, é você falando. Ah, não quero aparecer. Tá bom, irmão, mas seu resultado não vai ser igual. Eu quero ver olho, eu quero ver gente falando. Vai ser igual. Então, você vai ter que escolher um método e... você quer trabalhar? Fábio, quero trabalhar com você. Tá bom, mas fica comigo e faz tudo que eu tô te mandando. Aí, depois, você entendeu como é que funciona? Aí, eu vou testar outra coisa, eu vou fazer outro negócio. Mas a gente fica saltando de galho em galho, porque são muitas as opções, e não faço nada direito. E em busca desse perfeccionismo, né?
Então, eu venho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho... Ai, posso mudar minha dica? Não é essa dica que eu vou dar. Eita! Ixi, Não. gosta de Agora falar, foi. né? Ai, não, é que você me lembrou de uma coisa. Sabe qual é a principal dica? Ah. Ninguém tá nem aí pra você. Faz, irmão. Com certeza. Faz, irmão. Tá nem aí, entendeu? Vai você ficar me zoando que eu pareço apresentadora X. Você tava aí pra mim? Você só tava me zoando. Imagina se eu parasse naquele momento exatamente. por causa da... Ai, não, gente, eu não vou fazer mais, porque senão o Wagner Cantori, né, que é apresentador, vai ficar dizendo que eu pareço a fulana, tá me zoando. Aí eu vou parar. Mano, o Wagner tava nem aí pra mim, tava só tirando um sarro com a minha cara. Então as Tem um pessoas... influenciador que ele vai no shopping, e aí tem alguém filmando ele, e ele grita. Já viu isso? Já vi isso. Ele grita, ele faz umas palhaçadas, o povo olha assim. Menos ansiedade, um negócio assim que ele tem uma frase. Isso, o povo olha assim e segue a vida. E ele diz assim, menos ansiedade, gente. Ninguém tá nem aí pra você, ó. Gritei aqui, eu não passei vergonha nenhuma, o povo continua a vida. Esqueceram. Faça. Boa porque ninguém tá nem aí. No final das contas, esses dias... A gente dá muito valor pra gente mesmo, né? Isso. Cara, mas é que assim, ó... Demais, né? Total. Uma amiga minha falou assim, ai, que eu queria gravar, mas vão falar. Eu falei, eles quem? Não, porque as pessoas vão criticar. Que pessoas? Me dá nome. É quem? É a Joana, é a Maria, a Marcela, é a miserável da Viviane, aquela falsa da Gra... É ela. Não, é que... Mas quem é a pessoa? Ninguém tá nem aí pro ser, irmão. Essas são as verdadeiras vozes da cabeça, né? A pessoa cria esse público aí. Isso. Falei, não, tá nem aí. Então essa é a minha dica. Tá A dica é boa, a dica. Não, ninguém tá nem aí pra Muito bom. você, cara. Vai lá e faz o seu. Vão falar de qualquer jeito. Se tiverem falado do seu cabelo, vão falar no grupo, vão mandar print no WhatsApp. Não é assim que a gente faz. É. É assim que a gente faz. Não, a gente eu não. fofoca sim. Ei. Não, você não. Eu nem Imagina. tava sabendo disso. A gente troca print, entendeu? Troca mesmo. E segue a vida, vai cuidar dos filhos. É, E pronto. depois a gente vai cuidar dos nossos filhos, é isso. Ai. Gente, tem que terminar, mas eu podia ficar mais 5 horas, porque vocês têm horário pra ir Passou embora. rápido. Tem babá cuidando dessas crianças que precisa ser rendida. Babá, vulgo Ellen, beijo. Então, tem que ser rendida. Vem, mas né, tem 3 filhos aí pra cuidar. Exato. É isso. Gente, é sempre muito bom ter vocês aqui. Ah, Não tinha dado ainda essa trinca aqui, ó, mas foi muito boa. Muito bom mesmo. Foi um prazer. Fiquei feliz quando soube que era o Gustavo e já tá em casa. Já tá Tamo em todo casa, mundo tamo em casa, Faltou legal. uma pizza aqui pra gente comer. Não, porque eu sou low carb. Tem que fazer pizza Tô fitness agora, a gente. Nani sabe fazer essas coisas, pizza Não, de couve-flor. Não, nem também não é legal, né? Pizza é pizza. Não, a gente faz pra Fabiana. Ah, A ok. gente come. Tudo bem. Não, eu sou fitness, gente. Eu quero chegar aos 50, melhor do que eu cheguei aos 40, que eu cheguei meio capenga aos 40. Chegar aos 50, maravilhosa, fitness, tudo que Não, eu tinha tão pra bem. entregar de inteligência já foi, agora eu quero só beleza. Daqui a pouco vai mudar o O slogan. É, eu vou- nicho do Instagram lá, fitness. Vocês não vai ter Fabiana Fitness. nada de intelectual, nada de leitura, de Daqui a pouco vai escrita. ter contador de ovo cozido É da isso, Fabiana. Quantas proteínas tem as claras, entendeu? É isso. Gente, Deus continue abençoando o trabalho e a influência de vocês. Muito obrigado. A casa é de vocês. Voltem pra casa de vidro a hora que vocês quiserem. NT Play Week tá aí essa semana. Estamos encerrando. Tem daqui a pouco. Estamos ao vivo e na sexta-feira também. Amanhã, não Amanhã. pode perder. Você é do futuro, ntplay.com. Todas as palestras estão lá, as mensagens. Você que é do futuro, conta se você ouviu em 2.0, gente. Não consegue. Não, aí tentou e não conseguiu. Não tem jeito. Obrigado, gente. Valeu. Valeu você que Valeu. ficou com a gente até agora. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.